Olá a todos, meu nome é Paulo Lucas, né? E eu vou apresentar agora o meu artigo com o tema Os Tempos Líquidos, a Interface e a Dimensão Metodológica. Né? O que é este artigo? Bom, ele é uma investigação sobre como as discussões relacionadas ao campo de projeto de interfaces gráficas, né, foram impactados durante esse tempo das dispersões causadas pela pandemia do coronavírus, né? Então, eu gostaria de fazer algumas conceitualizações iniciais. Quando eu digo cultura visual, eu estou entendendo enquanto o objeto de estudo do campo dos estudos visuais, né? Então, não mais como o campo da história das imagens, mas como um novo campo que investiga as suas formas de produção, como elas circulam e são consumidas, né? E quando eu digo arte, eu estou entendendo a obra de arte, o objeto artístico, aquele objeto artístico que compõe a nossa cultura visual, ou seja, não no seu sentido teórico abstrato, mas aquilo que compõe a nossa cultura, né? Dentro do campo da arte, que é muito extenso, nós fazemos um recorte para a arte tecnológica, né? A arte das mídias, né? E quando nós falamos de arte das mídias, existe uma consequente transformação para a discussão da arte das interfaces. Quando eu digo interface, estou entendendo enquanto aquele elemento que pertence ao sistema e pelo qual ocorre a interação entre o usuário com o sistema. Então, metaforicamente, a interface é uma pele do sistema. Quando eu digo design de interface, estou relacionando a projetação dessas interfaces, ou seja, o modo como essas interfaces são construídas, são planejadas, são elaboradas. O que isso tem a ver com arte e cultura visual? Bom, como vai afirmar Rocha, né, o design de interfaces passa a ser, em definitivo, a pele da cultura contemporânea, ou seja, a tecnologia é muito cara à nossa sociedade contemporânea. Eu só consigo realizar esta apresentação agora para você graças à tecnologia, você só consegue assistir a minha apresentação graças a ela. E o que isso tem a ver com o Comitê de Poéticas Artísticas? Bom, também, como demonstra Rocha, existe uma poética das interfaces, né? E o avanço que se realiza dentro do campo das interfaces, das discussões relacionadas à interface, ela contribui para o campo da arte tecnológica, pois os dois campos, tanto de design de interfaces quanto de arte tecnológica, arte das mídias, são campos que intercedem entre si. Então, a contribuição que você realiza em um campo contribui para o outro. Então, consequentemente, também das suas poéticas. O método para a pesquisa que eu utilizei foi o método analítico, que consiste em levantar os dados, fazer uma síntese deles e interpretá-los através de alguma ótica. A ótica que eu utilizo é a ótica da epistemologia, da fenomenologia, ou seja, eu utilizo a fenomenologia enquanto uma epistemologia, não enquanto um método, mas enquanto uma epistemologia. E o que seria a fenomenologia? A fenomenologia, ela é um desdobramento também das reflexões, de certas reflexões filosóficas, e que dizem respeito a uma teoria da mente, e que é uma teoria da mente que está preocupada sobre a percepção dos fenômenos, não sobre os fenômenos em si. Então, ele é um campo que vai estar interessado em entender como as coisas são compreendidas, ou seja, esta essência primeira de como as coisas são percebidas e entendidas na nossa mente através dos nossos sentidos mesmo, dos sentidos próprios, né? Então, ele é uma coisa que possibilita o conhecimento, né? Essa essência primeira. E é nesse sentido que ele vai chamar de essência ideal. Não algo ideal no sentido de ideias, mas ideal no sentido de primeiro ali, né? E dentro das várias abordagens, dentro das N abordagens dentro da fenomenologia, nós fazemos também um recorte para a abordagem de Merleau-Ponty. Merleau-Ponty vai considerar os objetos concretos e cotidianos como objetos que expandem a capacidade perceptiva do indivíduo, né?
E então ele dá o exemplo do cego, que para ele a bengala se tornou parte do corpo dele, né? Ele começa a perceber a realidade na ponta da bengala, não mais na ponta de seus dedos. E a gente faz um paralelo disso com o uso da tecnologia, né? Ou seja, a tecnologia como isso também que expande a própria sociabilização, a própria percepção da realidade como um todo, né? Para esta pesquisa, nós utilizamos como corpus a entrevista de Mary Long, uma PhD em ergonomia e cognição aplicada, e pesquisadora também da área, e relatos de projetistas, né, relatos das suas práticas projetuais durante este tempo de pandemia do coronavírus. Então, o objeto de pesquisa seriam estas mudanças que ocorreram na dimensão metodológica, no projeto de interfaces gráficas, nestes tempos dessas dispersões dos tempos líquidos, né, da pandemia do coronavírus. O que seriam esses tempos líquidos? Quando falamos tempos líquidos, nós estamos entendendo o tempo líquido em Zygmunt Bauman, ou seja, esse tempo esse tempo atual que nós vivemos, né, da contemporaneidade, que graças à tecnologia ela se reconfigurou, é entendido de uma nova forma, né, a um tempo diferente. Então, o próprio conceito mesmo de tempo e espaço, ele é entendido de uma nova forma dentro na contemporaneidade. Ou seja, eu posso ter bibliotecas e bibliotecas aqui no meu computador, né? Eu posso conversar com alguém que está do outro lado do mundo, através da tecnologia, e eu posso realizar uma viagem que no passado demoraria dias e meses, posso fazê-la em horas, né? Então, o tempo e o espaço, ele tem uma nova percepção dentro da contemporaneidade. Estes tempos da pandemia, esse tempo de dispersões, né, nós estamos entendendo, sobretudo, este tempo dos lockdowns, né? O tempo das calls, que seriam essas chamadas através de softwares que realizam como essas ligações de telefone, o tempo das lives, que seriam essas transmissões simultâneas audiovisuais, onde você possui um emissor e várias pessoas assistem aquele conteúdo, o tempo do home office, ou seja, esse escritório em casa, onde nós trabalhamos em casa, ou seja, também este meio que foi encontrado para realizar uma manutenção das atividades laborais, né? Ou seja, quem quisesse trabalhar durante esse tempo da pandemia teve que adotar, né, o home office, né? E os trabalhos tiveram que se adaptar para essa modalidade que já existia, mas no tempo da pandemia ressaltou. Então, quais foram os impactos disso na dimensão metodológica de produção de interfaces, né? Então, baseado na entrevista da Mary Long, que fala sobre o assunto em específico, e nos relatos de projetistas, nós podemos fazer uma síntese de que o uso de ferramentas de mediação nas pesquisas, como videoconferências e etc., esteve muito presente. As pesquisas precisaram ser melhor planejadas, tiveram de ser mais breves, melhor documentadas, e o contexto vivido pelos próprios projetistas se ressaltou, né, durante a própria pesquisa em si, né? Tanto do pesquisador quanto do pesquisado. E quando a gente está falando de metodologias dentro de projetos de interface, nós estamos baseando, sobretudo, no Design Toolkit da Universidade Aberta da Catalunha, ou seja, o modo como ela categoriza. Realizando, então, uma análise fenomenológica, nós percebemos que houve um destaque muito grande das questões de ordem temporal, ou seja, temporalidade no quesito merleau-pontiniano, deste algo concreto que compõe a realidade vivida ali da pessoa, a forma como ele percebe, né, a realidade ali, como todas essas coisas chegam até o indivíduo. E as metodologias que possuíssem este viés foram mais escolhidas em decorrência de outras. Então, houve também um viés metodológico, né? Então, as metodologias que possuíssem esse viés foram escolhidas em decorrência de outras. Então, considerações finais. Percebemos que as interfaces, sim, são um elemento muito importante da nossa cultura visual, e a contribuição na área de arte e interface, uma contribui na outra, e as questões temporais ressaltar-se durante este tempo, né? Essa seria a nossa conclusão. Obrigado.